E aí, hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que mexe com a vida de todo mundo. Dinheiro. Mas ó, não é sobre o dinheiro que tá aí na sua carteira não, hein? A gente vai explorar uma verdadeira revolução que, segundo o livro O Futuro do Dinheiro, tá virando de cabeça para baixo o que a gente entende por ter controle da nossa própria grana. É uma conversa sobre finanças, sobre tecnologia e, mais do que tudo, sobre liberdade. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que o autor faz e que com certeza muita gente já se fez. Por que é que falar de dinheiro e investimento dá tanto medo? Parece que só de tocar nesse assunto já dá um frio na barriga, né? Existe uma barreira, um tabu mesmo. É como se a gente tivesse sido condicionado a ficar sempre com o pé atrás, a se sentir inseguro quando o papo é o nosso futuro financeiro. E as razões para isso, como a gente vai ver, são bem mais profundas do que parece. E esse medo todo, claro, tem consequências bem reais. Dá uma olhada nesse número que o livro traz que é de assustar. Em 2018, 56% dos brasileiros não tinham R$ 1 sequer investido. Pensa bem, é mais da metade da população. Isso significa um monte de gente com o dinheiro parado na conta ou na poupança, vendo a inflação comer um pedacinho todo santo dia. E olha, isso não é só um número numa tela não. É o sintoma de um sistema que por muito tempo fez de tudo para manter a gente longe do nosso próprio dinheiro. Então, é daqui que a gente parte, desse medo de investir. É um sentimento que está por toda a parte. E é fundamental a gente entender que ele não nasce do nada. Ele é uma construção, sabe? Moldado por um monte de fatores culturais, históricos e principalmente pelo próprio sistema. E aqui está o pulo do gato. Esse medo não é culpa de ninguém individualmente. O que o livro argumenta é que o sistema financeiro tradicional foi, de propósito, feito para ser complicado. Pensa num castelo com muros altos e um fosso em volta. A ideia era essa, ser intimidador, cheio de barreiras para manter a maioria das pessoas do lado de fora. É tipo um clubinho fechado, controlado por poucos, e para qual a maioria de nós nunca recebeu convite. E por causa dessa complicação toda, é aí que nascem os mitos. Sabe aquelas vozinhas na nossa cabeça que travam a gente? Ah, nunca sobra dinheiro para investir, isso é coisa para quem tem muita grana, é arriscado demais, vou perder tudo. O livro mostra como essas ideias acabam virando correntes que prendem a gente, nos convencendo de que tomar as rédeas da nossa vida financeira é algo impossível, fora da nossa realidade. E esse gráfico aqui escancara o resultado prático desse medo. Olha só essa diferença, que absurdo! No Brasil, menos de 1% da população investe na bolsa. Agora compara com a Europa, com a Ásia e principalmente com os Estados Unidos, onde mais da metade das pessoas está no mercado de ações. Fica nítido que o problema não é a capacidade das pessoas, e sim uma cultura e um acesso que o sistema tradicional fez questão de dificultar por tempo demais. Beleza. Então, para a gente conseguir quebrar essas barreiras, o primeiro passo é entender como o sistema funciona por dentro. Bora desvendar agora qual é o grande segredo por trás do dinheiro que a gente usa todo dia, como ele foi criado e, o mais importante, em que ele se baseia de verdade. Cara, a história do dinheiro é uma viagem. A gente começou lá atrás, no escambo, trocando uma coisa pela outra. Depois, a coisa evoluiu para moedas de metal, que valiam pelo próprio material de que eram feitas. Aí veio o papel moeda, mas ele era basicamente um recibo, um papel que provava que você tinha uma quantidade de ouro guardada num cofre. Esse sistema, o padrão ouro, dava um lastro real para o dinheiro, algo físico. Só que aí, em 1971, o jogo virou completamente. No dia 15 de agosto de 1971, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, foi lá e cortou o último fio que ligava o dólar ao ouro. A partir daquele dia, o dinheiro que a gente conhece no mundo inteiro deixou de ser lastreado em algo físico. Aí fica a pergunta de $1 milhão, né? Desde então, em que raios o nosso dinheiro se baseia? A resposta cabe em uma palavra só: confiança. É isso mesmo. Desde 1971, todo o dinheiro no mundo é fiduciário, que vem do latim fiducia, que quer dizer confiança. O papel em si não vale nada. A gente aceita uma nota de R$ 100 não por causa do papel, mas porque a gente confia que o governo vai garantir aquele valor e que todo mundo vai continuar aceitando ela como um pagamento. É tipo um grande pacto, um pacto bem frágil, diga-se de passagem. E é aí que a coisa fica séria, porque esse sistema baseado em confiança entrega um poder gigantesco para os governos e bancos centrais. Eles podem, literalmente, criar dinheiro do nada com um clique no computador. E como o livro aponta, essa mania de imprimir dinheiro, que eles dizem que é para estimular a economia, é a principal causa da inflação. Aquela que faz o nosso dinheiro valer cada vez menos, que corrói nosso poder de compra e que nos joga nesses ciclos de crise que a gente já conhece. Tá, mas e se existisse uma saída para esse sistema centralizado e tão frágil? É exatamente aqui que a gente entra na terceira parte da nossa análise, a revolução financeira digital.
uma revolução que está sendo tocada pela tecnologia e que está mostrando um caminho totalmente novo. O livro traz uma analogia que, olha, é genial. Pensa no Uber. É a maior empresa de transporte do mundo e não tem um carro sequer. Pensa no Airbnb. Domina a hospedagem global e não é dono de nenhum hotel. O que eles fizeram? Eles não destruíram nada, eles só criaram um jeito mais inteligente de conectar as pontas cortando o atravessador no meio do caminho. É exatamente essa mesma revolução que está acontecendo agora no mundo das finanças. E a diferença fica nítida quando a gente bota um do lado do outro. De um lado, o sistema antigo, aquela burocracia sem fim, um encanamento lento, caro, cheio de gente no meio do caminho só para cobrar taxa. Do outro, o modelo novo das fintechs, ágil, direto ao ponto, com custo quase zero e que bota o poder de volta na mão de quem usa. É uma virada de chave fundamental no poder. E a tecnologia por trás de boa parte dessa revolução é a tal da blockchain. Tentando simplificar, imagina um grande livro de registros digital que é público e que é praticamente impossível de ser fraudado. Cada transação é um bloquinho de informação que é adicionado nessa corrente. A grande sacada é que tudo isso funciona sem precisar de um chefão, tipo um banco, para carimbar e validar as coisas. A confiança sai da mão de uma instituição e vai para a matemática, para a própria rede. E o primeiro, digamos, filho dessa tecnologia foi o Bitcoin. Ele nasceu em 2008, bem no meio da maior crise financeira que a gente já viu, como uma resposta direta a um sistema que tinha quebrado a confiança de todo mundo. Ele não é só uma moeda digital, é o primeiro ativo digital do mundo que é realmente escasso e que funciona numa rede global que não tem dono, não tem CEO, não tem ninguém no controle. E tudo isso deságua no ponto principal dessa nossa conversa. Essa mudança toda, essa tecnologia, não é só sobre ter um aplicativo mais rápido ou pagar menos taxas. O objetivo final, a grande promessa por trás de tudo isso, é a liberdade. Tem uma frase do autor que amarra tudo isso de um jeito perfeito. Ele diz: "Este não é um livro sobre Bitcoin, é um livro sobre liberdade, dinheiro e tecnologia." Isso deixa muito claro que o foco não é em um ativo específico. A questão é como essa união entre dinheiro e tecnologia está abrindo portas para novas formas de liberdade. A liberdade de ter controle sobre o que é seu, de mandar e receber dinheiro sem pedir permissão, de fazer parte de uma economia realmente global. E essa imagem do livro, nossa, ela resume a ópera toda de forma muito poderosa. Seja o seu próprio banco. Essa é a ideia central. A tecnologia está finalmente nos dando as ferramentas para a gente ter soberania sobre a nossa própria grana. Algo que era impensável antes, porque a gente sempre dependeu de um banco para guardar e para movimentar o nosso dinheiro. Na prática, o que a gente ganha com isso? Bom, primeiro, o controle total do nosso dinheiro, sem precisar da benção de um gerente. Segundo, a chance de mandar valor para qualquer canto do planeta, de forma quase instantânea e pagando muito menos por isso. E terceiro, o acesso a um mundo novo de investimentos e serviços financeiros, onde as pessoas se conectam e fazem negócios diretamente umas com as outras. Mas o livro também dá um puxão de orelha importante. A tecnologia é uma ferramenta incrível, mas não é uma varinha de condão. Não adianta nada ter acesso às melhores ferramentas do mundo se o básico não for feito. A disciplina de guardar uma parte do que se ganha e o hábito de investir essa grana de forma consistente, isso continua sendo a base de tudo para construir qualquer liberdade financeira. A real é que a maior transformação na história do dinheiro está rolando agora, debaixo dos nossos narizes. Ela está tirando o poder de poucas instituições e devolvendo para as pessoas. A pergunta, então, não é mais se o sistema vai mudar, mas como cada um de nós vai se posicionar nessa nova realidade. A chance de tomar o controle nunca foi tão grande. A grande questão é, será que a gente está pronto para isso?